Eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos começando mais uma aula de História. Hoje nós iremos entender como é que funciona esse mundo globalizado no qual nós estamos vivendo. Você sabe quando começou esse processo de globalização? O que é globalização? Como tudo que acontece nesse mundo globalizado pode influenciar nas nossas ações, no nosso estilo de vida? Bom, vamos conversar sobre isso nessa aula de hoje, mas eu não estou sozinho por aqui para receber a sua mensagem, para receber a sua interação. A professora Kedma está ali no computador, só esperando você, que já vai começar, claro, desejando um bom dia para mim também, né? E aí, professora Kedma, como é que está por aí? Por aqui, hoje eles estão bem discretos, viu, professor? Eu acho que eles estão muito atentos às aulas hoje. Manda teu recadinho, manda teu bom dia. Professor Givanilson está aqui com uma aula maravilhosa. Claro que vocês sabem que ele sempre traz uma coisa interessante para a gente. Eu recebi o meu bom dia. Eu sei que Arthur, João, Evelyn estão aqui. Suponho que atentos para a sua aula também, professor. Então, fica acompanhando aí junto com a gente, não sai daí, porque tá aí, tá a professora Kedma, tá a Gisela aqui no cantinho da tela também, fazendo interpretação de Libras dessa aula, deixando ela mais acessível para todo mundo. E a gente tá aqui, preparado. Você está preparado, está preparada para a gente conversar sobre isso, sobre globalização? O que é globalização? Você sabe o que significa globalização? Esse nome globo e essa imagem que está aí na tela, que vocês já viram, esse globo rodando, já diz muita coisa, né? Já fala por si só a imagem. Quando a gente fala de globo, globalização, algo que acontece a nível mundial, no mundo inteiro. Quando foi que essa história começou? Quando as pessoas começaram a interagir à distância, buscar outros territórios, trabalhar com culturas diferentes, porque cada região do mundo, cada país, cada continente vai possuir as suas peculiaridades, as suas particularidades quando a gente fala em cultura. Isso começou lá atrás, processo de expansão marítima. O ser humano começa a explorar novos territórios. Então, as grandes navegações, lembra da aula de história, de uma aula de história anterior, quando a gente falou sobre o processo de descobrimento aqui das Américas, descobrimento do Brasil, seria justamente nesse sentido. O processo começa aí. Quando chega aqui, né, quando os portugueses, quando a Europa chega aqui no Brasil, por exemplo, nós tínhamos os povos nativos, os indígenas, que vivem a sua cultura, que viviam naquele período, naquela época, onde nós vamos encontrar nesse momento aí uma troca de culturas. Muitos conhecimentos que os indígenas passaram para os europeus e também traços, costumes da sua cultura que chegaram e foram inseridos aqui no nosso país também. Há uma troca de culturas já nesse processo aí. Já quando a Europa começa a explorar a América, a África, a Ásia. Então esse processo de globalização não é um processo atual. É algo que vem acontecendo há muito tempo. Claro que com o passar dos anos, com a modernização, com a tecnologia, esse processo ele está muito mais intenso. Tem muito mais influências na nossa vida, coisas, por exemplo, que acontecem do outro lado do mundo e chegam por aqui de forma muito rápida. A pandemia é uma prova disso. Uma doença que surge em Wuhan, a gente começa a ouvir falar de casos que estavam acontecendo lá na China e vai aumentando, aumentando, se alastra pela Europa e de repente, em menos de um ano, já chega por aqui pelo Brasil. A coisa já começa a se difundir, a gente vive todo esse processo de pandemia que nós estamos, já sabemos toda essa história, mas é algo que surge lá do outro lado do mundo e se espalha pelo mundo inteiro por conta da facilidade que as pessoas têm hoje de se locomover,
dentro do território, se locomover de países, de continente para outros. Então, a coisa vai acontecendo hoje cada vez mais rápida. Coisas boas, coisas ruins também, como a pandemia, como reflexos da guerra, guerras que acontecem no Oriente Médio, guerras que acontecem em outros países que influenciam a nossa economia, que também influenciam a nossa cultura, que deixam o preço dos produtos mais altos. Isso é a globalização. O mundo hoje está totalmente aí globalizado. E, claro, como eu já falei para vocês, um processo que acontece lá atrás. E quando a gente pensa em globalização, globalização nada mais é do que o fluxo desse mundo que nós estamos vivendo. O fluxo de quê? Fluxo de capital, é quando a gente pensa no dinheiro. O dinheiro está circulando a nível mundial, no mundo todo. As pessoas, por exemplo, aqui no Brasil, podem investir em ações de economias que estão em outros espaços, que estão em outras regiões. Você pode investir em ações no exterior, tem pessoas que fazem isso. Você pode estabelecer aí comércios, comprar coisas que estão situadas aí em outros países também. Aí, claro, a gente sabe que vai ter uma diferença se você vai comprar um produto americano, se você vai comprar um produto europeu. A moeda, se é valorizada, se é desvalorizada, isso vai fazer com que a coisa fique mais cara ou mais barata. Nós temos o fluxo de pessoas, ou seja, todos os dias existem pessoas viajando para lá e para cá, de países em países. E aí, claro, por isso, justamente que essa questão da pandemia fez com que essa doença ela se espalhasse tão rápido pelo mundo, porque hoje as pessoas estão com a facilidade de se locomover, né, de um espaço, de um país para o outro, de um continente para o outro. Se a gente pensar na época da navegação, das navegações, da expansão marítima, a coisa era mais lenta. Então, passava-se muitos meses para sair da Europa até chegar no Brasil. Então, você tinha ali as grandes navegações, elas foram precursoras, mas era um processo mais lento. E aí, quando a gente fala em processo mais rápido, nós temos também a informação. A informação, e principalmente no âmbito digital, que está cada vez mais rápido também. Eu estou aqui no centro da cidade do Recife, num estúdio, gravando, passando para vocês uma aula ou gravando uma aula que vocês podem assistir nesse momento, agora, né? Quem está aqui online, quem está aqui ao vivo, quem está pelo aplicativo, está assistindo em tempo quase que real. E também esse processo está sendo gravado, então tenho pessoas que devem estar assistindo essa aula também pelo YouTube, pelo canal do YouTube. Mas é um processo que acontece de forma rápida. Assim que essa aula termina, ela pode ser publicada em minutos lá no canal. Ou seja, informação que está em fluxo cada vez mais rápido. As notícias que a gente fica sabendo do mundo inteiro, assim, ó, no estalar de dedos. Se você, daqui a pouco, quando a aula terminar, você colocar lá no Google, pesquisar o que é que está acontecendo na Europa, na Itália, na França, você vai conseguir obter essas informações. Rápido, fluxo, capital, pessoas e informação mundial, a nível mundial, circulando o tempo inteiro. Esse é o processo de globalização. Deu para entender direitinho como nós estamos vivendo aqui? E aí uma das máquinas propulsoras aí desse processo de globalização, quando a gente pensa globalização igual a processo, e aí eu coloco para vocês, economia, dinheiro. As pessoas, quando pensam lá atrás, nas grandes navegações, quando pensam em sair navegando e conhecer outros continentes, existe ali um intuito principal, seria explorar. Nós, aqui no Brasil, né, nós fomos explorados, fomos colonizados. Aqui foram extraídas, logo no início, a questão do pau-brasil, depois nós tivemos café, algodão, couro, nós tivemos o açúcar, riquezas aqui do nosso território que foram exploradas. Será que esse processo de exploração mudou, se intensificou, diminuiu? Como é que acontece esse processo de exploração quando a gente pensa nos países mais ricos e nos países mais pobres? Será que mudou alguma coisa? Isso é, quando a gente discute sobre isso, nós estamos tratando da globalização. Lembra? Lá atrás, ciclo do açúcar, Brasil colonial, a gente falou sobre isso em aulas anteriores.
esse processo, quando a gente pensa no processo de globalização de países que vão para outros países, nós temos justamente essa ideia, a ideia do explorar, de ver as riquezas, observar e saber como é que eu posso utilizar isso aqui para melhorar a minha economia, para ter investimentos. Tudo isso foi mudando. E uma das coisas que fez com que essa globalização fosse cada vez mais intensa é o desenvolvimento da tecnologia. Imagina o nosso mundo hoje sem as redes sociais. Imagina você não poder acessar uma aula online. Esse processo de pandemia que a gente viveu e as pessoas não conseguissem nem se comunicar, porque muita gente ficou dentro de casa um bom período. As pessoas começaram a trabalhar em home office. E o que foi que facilitou esse trabalho home office? Tecnologia e internet. E aí, quando a gente pensa em tecnologia, além de todos os aparelhos que nós temos, que vai facilitar toda a transmissão, que vai facilitar todo o contato, celular, tablet, computador, entre outros, todos eles vão funcionar de forma interligada a partir da internet. Então, o mundo hoje ele está globalizado, está conectado nessa internet que faz parte da vida de cada vez mais pessoas e cada vez mais e mais jovens também, né, têm acesso mais rápido aí à internet. Imagina a sua vida hoje sem acesso à internet. Tem pessoas que trabalham na internet. Há um tempo atrás, nós tínhamos algo muito forte e que fazia com que as pessoas consumissem, essa palavra consumismo. Então, quando a gente pensa na globalização, nas pessoas explorando as culturas, nós pensamos no consumismo, nós pensamos no capital, no dinheiro. E aí, uma das coisas que faziam com que as pessoas consumissem, estavam ali na cabeça das pessoas, com as suas propagandas, com os seus anúncios, era a TV. E hoje, dentro desse ciclo, nós temos a internet aí com o celular. Então, muita gente hoje nem assiste mais a TV, nem acompanha mais as novelas e outras coisas, porque está tudo no celular, nas plataformas de streaming. Você não precisaria, por exemplo, estar preso a um determinado horário para assistir a novela que você mais gosta. Porque essa novela ela pode estar ela vai ser reprisada num outro momento da sua vida que você pode assistir de dia, à tarde, é só ter a plataforma lá de streaming do canal de TV que aquela novela está passando. Então isso dá mais liberdade para as pessoas de um determinado ponto, mas também tem o aprisionamento, porque você vai ficar ali o tempo inteiro. A ideia é que você fique o tempo inteiro conectado, o tempo todo. Essa é a ideia, fazer com que você fique conectado o tempo todo, e para isso nós temos o algoritmo, que vai descobrir quais são os seus interesses, o que é que você mais gosta de visualizar, o que é que você passa mais tempo assistindo e vai colocar aí disponível para você o tempo inteiro. Quando você entrar aí nas redes sociais, quando você pegar o seu celular, o seu tablet e acessar ali os sites que você mais gosta, vai se identificar quais são os gostos, o que é que você pesquisa. Então você coloca lá, Educa Recife, você pesquisa aulas, você pesquisa atividades. Então isso vai estar aparecendo com mais frequência aí no seu feed, na sua linha do tempo que a gente chama. Algoritmo, isso faz parte do nosso mundo globalizado. Um mundo globalizado que você pode adquirir produtos de outros países, como da China, Japão, da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos. Esses produtos que vão estar circulando. E a gente volta mais uma vez. Capital, dinheiro. Globalização vai estar dentro desse processo. Capital, dinheiro, produtos, as pessoas circulando, exploração. Tudo isso vai estar ligado ao consumismo, cada vez mais intenso também na vida das pessoas. E aí, você se considera uma pessoa consumista? Você, quando pensa em ter algo, quando pensa em adquirir algo, vai ser algo que você realmente precisa ou é algo que você simplesmente quer porque você está sendo influenciado ali pelas redes sociais? E aí, professora, já parou para pensar nisso? Será que tudo que a gente está comprando realmente a gente precisa? Essa questão da globalização é muito... leva a gente a uma reflexão diária.
Hoje você consegue comprar produtos sem sair do lugar. Essa facilidade, às vezes, permite a gente comprar coisas que não precisa. Eu já comprei. Hoje em dia eu tento ter um pouco de, de paciência, né? Eu procuro ficar um pouco mais sensível a essas questões de consumismo, mas às vezes é difícil. Você está aqui, não precisa do produto, mas aparece promoção. Você não estava nem pensando em comprar, mas o fato de você ter visto, né, a própria atração visual e a facilidade faz com que você compre. Eu já comprei algumas coisas que não preciso, Pois é. sim. Exato, é normal, a gente está sendo o tempo inteiro ali bombardeado por isso, né? Exatamente. Então a gente acaba muitas vezes caindo lá na tentação. A gente precisa ficar antenado com Sim, isso também. precisa. Será que eu realmente preciso disso? Será que eu realmente é algo necessário para mim ou eu estou só comprando por conta de um processo que está ali Eu acho que acontecendo? essa tem que ser a pergunta que tem que ficar na frente de todos os nossos equipamentos. Quando a gente vai pensar em entrar num site para procurar, eu preciso, eu estou precisando daquilo. Exato. Bom, nosso tempo já está chegando ali no final e eu quero deixar nesse processo de escolha daquilo que você está sendo bombardeado, se você realmente precisa disso. E aí começa a pensar de uns tempos para cá nisso aqui, ó. A própria durabilidade dos produtos. Às vezes a gente compra algo que poderia durar por muitos anos, mas isso acontecia há muito tempo atrás. Hoje em dia, a durabilidade dos próprios produtos que a gente está consumindo está mais curta, a vida útil está mais curta. Por quê? A ideia é fazer com que você consuma e depois você consuma novamente, você compre um novo e assim vai. Mas isso é um processo que está dentro da normalidade quando a gente pensa na globalização. É uma economia integrada, o mundo inteiro está ali e a gente precisa, claro, no nosso dia a dia, no nosso contexto, visualizar o que é melhor, qual o melhor caminho seguir. Nosso tempo já acabou, eu vou me despedir da professora, vocês ficaram caladinhos, caladinhas hoje. A gente espera que você participe mais nas próximas, né? Sim, sim. Eles estão por aqui, mais calados hoje. Aula sempre interessante, né? A gente se vê numa próxima. É isso aí, gente. A gente vai conversar mais para frente sobre a globalização, como é que a gente pode encarar esse processo de sempre de forma mais positiva. Beleza? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.